Bom, vou dar uma paradinha aqui para falar com vocês o seguinte. Eu vou estar fazendo um vídeo, né? Um vídeo é bom. Um vídeo em breve falando um pouco do Espírito Santo, né? Precisa-se de muitos vídeos para falar dele, ele é tão lindo, mas eu vou estar fazendo um vídeo falando um pouquinho sobre ele. Mas eu quero te mostrar aqui, na prática, como é o dia a dia com o Espírito Santo. Eu tava limpando aqui a cozinha, tô aqui, né? Tô com pano, vou até mostrar pra vocês. Tô passando pano na cozinha, tá? Tava aqui limpando a cozinha, passando. Acabei de limpar o chão, tá? Tô dando banho no Davi ao mesmo tempo. E eu acabei de pegar um papel porque ele me deu um tema para fazer o vídeo, cobertura espiritual. E ele me deu essa frase: fala mais de quem está coberto do que quem está cobrindo. Por que eu tô falando isso pra você? Por que eu tô abrindo a minha intimidade pra você com relação a isso? Porque muitas vezes, quando a gente caminha com o Espírito Santo, as pessoas acham que é algo assim, sabe, que vai acontecer um estrondo do céu pro Espírito Santo falar. Ele fala de diversas formas. E ele fala inclusive com você quando você está limpando a tua casa, quando você, bom, pelo menos comigo. A comunicação que eu mais tenho diariamente com o Espírito Santo é quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou limpando o chão, quando eu estou fazendo alguma coisa para o Davi, para o meu esposo. É quando ele começa a falar. E quando ele começa a falar, eu não posso guardar só aqui, nem no coração. Eu preciso escrever, eu preciso anotar, porque são instruções, são palavras, são mensagens que às vezes não é para cá, ele vai encaixando. E eu vou explicar melhor para vocês como funciona. Mas esse vídeo é para você entender que o Espírito Santo, ele age da forma mais simples e mais extraordinária que você possa imaginar. Mas não é algo, não é um ritual, sabe? Não é algo automático. Ele simplesmente flui quando você tem ele no teu dia a dia, nos teus afazeres diários. Ele apenas flui quando você deixa, né? Ele trabalhar dentro de você. Meu companheiro de estudo já foi pro sono da beleza. Dei uma paradinha aqui para conversar um pouquinho com você. Eu estava preparando uma palavra. Não repare aqui que eu tô um pouquinho descabelado. Estava preparando uma palavra que eu vou levar essa semana nos coletivos, né? E eu tenho falado um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, como ele fala conosco, né? Como ele age. E eu tenho falado aqui, né, nesses vídeos que eu estou fazendo relacionado a ele, que ele age de maneiras simples, sabe? No teu cotidiano, no teu dia a dia. Eu sempre digo, ele age também de formas extraordinárias, de coisas grandiosas. Ele é Deus completo. Mas na minha vida ele age muito nessas coisas simples, sabe? Então, quando eu vou preparar uma palavra, eu nunca sei qual a direção que ele vai tomar, sabe? Isso é muito legal, porque servir a Deus é justamente isso, é você não saber, sabe, como ele vai te guiar, sabe? Você ir com expectativa e deixar Deus te surpreender, deixar o Espírito Santo te surpreender, sabe? E isso é muito maravilhoso. Eu estava lendo aqui, com relação ao que eu vou levar, vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou levar essa semana um pouquinho sobre Jeremias. E eu estava montando, então quando eu monto, né, a palavra, eu vou colocando, Deus vai trabalhando no meu coração com relação a pontos, né? Então existe aqui um versículo, né, um capítulo, um versículo, e aí, óbvio, eu estudo sobre esse capítulo todo, eu não pego só um versículo, no ônibus eu pego um versículo, mas eu leio todo um capítulo, eu leio todo o livro, né? Eu conheço quem está falando, eu vou falar sobre Jeremias, então eu vou saber quem é Jeremias, e aí eu vou estudar um pouco sobre aquilo, sobre a história, sobre o contexto, né, para levar isso tudo. Então, assim, por mais que eu não leve um capítulo todo no ônibus, eu preciso estudar sobre esse capítulo, entende? E aí, dentro daquilo que você estuda, o Espírito Santo ele começa a derramar, sabe? É muito lindo a forma que ele trabalha nas nossas vidas. E aí, uma coisa interessante é que ele vai trazendo coisas que encaixa na tua vida, encaixa dentro da palavra que você vai levar.
e eu vou falar sobre a força dos nossos braços, né? Sobre muitas vezes a gente querer fazer as coisas por atalhos, entende? E aí o Senhor, o Espírito Santo me trouxe à memória o que a minha mãe falava para mim, porque minha mãe falava assim, que que o meu marido é o meu trabalho. Com certeza quem pai e mãe aí já deve ter escutado isso de alguma forma, né? Até filhos aí deve ter escutado do seu pai e da sua mãe. Então ela falava muito isso pra mim. Ela falava muito assim: trabalha, trabalha, porque o teu marido é o teu trabalho. Eu ouvi muito isso da minha mãe. E hoje estudando, conhecendo a palavra de Deus, né? O Espírito Santo ele começou a ministrar o meu coração, o que eu vivo hoje, a dependência que eu tenho de Deus e o meu marido trabalhando, me sustentando, né? E o Senhor me trouxe à memória aquilo que a minha mãe falava antes, né? O quanto cai por terra, o quanto a palavra de Deus, ela quebra qualquer jugo, qualquer palavra, sabe? Muitas vezes até palavras de maldições, palavras lançadas contra a nossa vida, que muitas vezes fazem os filhos carregar isso por muitos anos. E isso traz prejuízo no casamento, traz muitas, sabe, dificuldades emocionais para a pessoa. E eu vou falar um pouquinho melhor, né, quando eu for falar essa palavra para ti, mas eu tô contando isso porque o Espírito Santo é lindo. Ele traz histórias de anos, não para te fazer sofrer, mas ele encaixa a palavra de Deus, na verdade, ele encaixa a tua vida dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não tem que ser encaixada, né? Ela não precisa ser encaixada em lugar nenhum, ela já é completa. Mas ele traz a tua vida dentro da palavra, sabe? Isso é muito lindo a forma que ele trabalha. Então eu estou compartilhando esses testemunhos, esses exemplos para te dizer que se você deixar, o Espírito Santo ele pode fazer da tua vida algo extraordinário. Ele pode ser o teu melhor amigo, ele pode falar contigo nos momentos que você... Meu filho está dormindo aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Meu marido está dormindo lá no quarto e eu sei que eu não estou só. Porque quando você tem o Espírito Santo, ele está todo o tempo ministrando no teu coração. Ele está sempre falando, você só precisa silenciar a voz, sabe? Que muitas vezes cercam você. Existem muitas vozes que nos cercam, muitas vozes, e isso impede muito a gente de ouvir a voz de Deus, né? Então, na minha vida funciona assim. Quanto mais a minha mente está tranquila, quanto mais o meu coração está tranquilo, mais eu escuto a voz do Espírito Santo. Porque é uma voz que vem dentro de você, entende? E por isso que é importante você ler a palavra, porque quando você está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ele é o autor da palavra, ele conhece a palavra como ninguém. Então você precisa pedir para ele estar com você lendo a palavra. E aí você vai ver que você não vai ler a palavra como um livro comum. A palavra ela vai saltar nos teus olhos, vai ser muito lindo, com certeza. A tua experiência quando você lê a Bíblia com o Espírito Santo. Vem aqui pro meu cantinho, eu fico aqui um instantinho. Eu leio a Bíblia por ordem, né? Eu leio Gênesis, eu leio Êxodo, eu vou lendo a palavra de Deus. Mas com relação ao evangelismo, eu oro especificamente para que o Senhor me dê uma palavra que Ele quer falar naquele dia específico com as pessoas que estão lá. Então, eu não escolho palavra conforme a minha leitura bíblica, né, diária. Lógico que já teve momentos de eu estar em Êxodo e o Senhor disse, olha, leva essa palavra aqui, dizer, né? Mas geralmente ele coloca uma palavra no meu coração. Essa palavra aqui eu estava ontem, acho que lavando louça, fazendo alguma coisa, e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre tempo. E aí é justamente Eclesiastes 3, 1 ao 8. E aí eu venho, leio, né? E depois o Espírito Santo ele vai falando com relação ao que ele quer. Então hoje eu vou falar sobre essa palavra determinado e propósito, né? E aqui eu desenvolvi um estudo em cima disso. Então, tudo tem o seu tempo determinado.
E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí eu coloco significado determinado, né? Decidido, resolvido e decretado. Ou seja, Deus tem resposta para a sua espera. Propósito, projeto, desígnio, finalidade. Ou seja, se for o plano que o céu tem para você, então o tempo chegará. Então eu vou desenvolvendo a palavra de acordo com o que o Espírito Santo vai ministrando na minha vida. Gente, é muita coisa. Porque quando eu vou estudando, eu vou viajando e o Senhor. Então, leia a Bíblia com o Espírito Santo, peça direção para Ele. Porque, olha, de uma palavra, de um capítulo, você tira muita coisa. Muita coisa. O Espírito Santo ele vai ministrando no coração. E isso é muito maravilhoso, porque de repente você pode me dizer assim, Thaís, como é que o Espírito Santo fala? É uma voz que tu vai ouvir, Cojane. Não, gente, é assim. O Espírito Santo ele vai ministrando no teu coração, vai vindo na tua mente aquilo que ele vai falando, e aí tu vai anotando. Isso é muito lindo, sabe? Eu tô no ônibus, as pessoas têm curiosidade de como eu consigo pegar um capítulo e desenvolver aquela palavra dentro do ônibus. E é assim, é estudando, porque muitas vezes as pessoas acham que cai do céu, né? É verdade. A inspiração, o Espírito Santo ele traz realmente o desenvolver do céu, mas a grande questão é que você precisa ter tempo de fazer isso, você precisa estudar, você precisa sentar, você precisa deixar tudo em silêncio. Olha, agora, pela parte da manhã, o Fred está lá no quarto, ele já acordou. Eu não tenho conversas no sentido de gente, é porque realmente eu preciso. Eu não sei você que tá aí, eu não sei se você, quando vai fazer alguma coisa, você consegue falar, você consegue conversar. Não, eu não consigo desenvolver uma conversa, um diálogo de você. No máximo, eu deixo tudo preparado para eles, faço café, faço isso, aquilo. Mas se de repente o Fred quiser conversar, desenvolver uma conversa antes de eu ir para a rua, eu não posso fazer isso. Porque a minha mente, ela já está aqui, ela já está conectada aqui, então eu só saio, desenvolvo isso aqui, quando eu chegar eu sou totalmente entregue a eles, eu converso, eu falo o que eles quiserem. Mas antes de sair, eu gosto de estar aqui no quarto, concentrada, e isso envolve tudo. Eu já levei, eu acho que foi 2 vezes ou 3 vezes. Eu não sou pregadora, tá? Eu não sou pastora. E eu levei na igreja uma palavra e eu não consigo me concentrar quando, antes de eu levar uma palavra, se eu tiver com muita gente ao meu redor, entende? Eu não consigo. Eu preciso estar quietinha ali, sem falar nada. Eu preciso estar ali. Eu não sei você, mas eu realmente sou ministrada pelo Espírito antes de fazer algo. Então eu entendo que a dependência do que eu vou fazer lá na rua, eu preciso estar totalmente nele, é ele que faz. Então qualquer coisa eu preciso estar ligada no que ele pode mudar, no que ele vai falar. E tem gente que acha que isso é muito espiritual. Ai, porque, né? Não, gente, é porque cada um tem uma forma de lidar com aquilo que vai desenvolver com relação à palavra de Deus. Então a gente precisa respeitar isso. E eu, quando eu acordo, eu venho para cá pro quarto e eu passo, mesmo que a palavra esteja pronta, eu passo um tempo aqui e vou me concentrando, eu vou ficando por aqui até a hora de eu tomar banho, né, colocar o café deles e sair. É assim que eu consigo desenvolver, né? É porque ontem eu preparei a palavra, mas isso aqui, ela tem que estar dentro do meu coração. Então, por mais que tu estude, por mais que tu vá lendo, mas isso aqui não tem que ser algo automático que você só vai lançar para as pessoas. A palavra, ela começa falando com você. Então, isso tem que estar dentro, né, do teu coração, isso tem que estar ali ministrando primeiro em você, para que você flua para a vida de outras pessoas. Então, o fato de eu querer me concentrar é justamente por causa disso.
porque realmente eu acho necessário eu ter esse tempo aqui, entendeu? Organização é a chave de todas as coisas, porque nós precisamos ter organização para ter uma vida também mais leve. E eu tô compartilhando isso aqui contigo, porque muitas vezes quando a gente chega, quando a gente sai na rua, quando a gente leva uma palavra, as pessoas gostam muito, mas às vezes eu tenho a sensação que as pessoas pensam que sai do nada, né? Que pula o estudo no teu, na tua perna, ou na tua mão, e que ela vai saindo. Não, gente, é normal, é vida real, é estudo, é você parar, é você se dedicar, é você ler, você orar, você tem que entender que você vai levar algo para as pessoas. Então, vida normal. Não existe aqui nada fora do padrão normal. Existe uma pessoa que entendeu que tem uma missão para fazer nesse tempo e que precisa se separar, né, para preparar a palavra, para deixar o Senhor agir no meu coração e entender que é Ele que faz, é Ele que toca, mas que não é porque é Ele que faz, Ele que toca, que você não vai fazer nada, que você não vai estar preparado, que você não vai estudar, que você não vai debruçar na palavra, que você não vai pedir entendimento, que você não vai buscar significados de palavra, que você não vai buscar, né, desenvolver aquilo que você está estudando, ver a fonte do que você está lendo, para ver se realmente faz sentido, porque tem muita besteira na internet, tem muita besteira também no site de pesquisa, que você vê que não bate com a palavra de Deus, que são achismos, que são coisas humanas, né? Então, você precisa entender que isso acontece, que você precisa pedir direção do Espírito Santo para dizer, Senhor, é isso mesmo? Então, eu tô aqui mostrando realidade de tudo, né? Tô mostrando os bastidores das coisas, como as coisas acontecem antes de chegar lá na rua.